E no episódio de hoje você vai entender que a importância de você ter os conceitos do treinamento esportivo para alcançar todos os sonhos que você imaginou. Comigo hoje, a fera braba aqui, Rafael Rocamora. Fala, rapaziada do H9 Podcast. Se liga no monstro que tá com a gente hoje aqui. Treinador medalhista olímpico. 3 Olimpíadas. 188 medalhas internacionais. Com vocês, senhoras e senhores, meu amigo Rafael Camora. Cara, obrigado, brother. Então, muito obrigado pelo convite, pela recepção. Cara, muito contente de estar aqui hoje. Show. Rafa, seguinte, man. Nós estamos aqui pra te dissecar, meu irmão. Nós estamos aqui pra te dissecar, pra entender um pouco da vida de um treinador, que é um treinador, como que a sua formação, como que as coisas aconteceram. E eu gostaria de perguntar pra você, cara, como é que foi, primeira coisa, por que educação física? E depois disso, fala um pouco pra gente como foi esse processo durante a faculdade. Cara, a minha missão, eu acho que eu nasci com a missão de ser treinador. Me lembro de eu criança, eu assisti o filme do Rocky Balboa, eu não queria ser o Rocky Balboa, eu queria ser o treinador do Rocky Balboa. Então, eu sempre curti esporte, a minha família sempre me incentivou na prática esportiva. Eu estudei num colégio desde criança, né, desde do jardim, onde a educação física era muito forte na escola, que é o Colégio Magno, e eu tive professores que mudaram a minha vida. Então, acho que a primeira questão foi o fato da minha família gostar do esporte e sempre incentivar esse esporte como estilo de vida. Eu sempre fui uma criança muito competitiva, então eu lembro também eu ia naqueles brinquedos de shopping, de não sei o quê, eu queria atropelar todo mundo e sair logo no negócio. Eu lembro dessa conversa com meu pai. Uma vez meu pai me perguntou, mas por que você não aproveita o brinquedo e sai correndo rápido? Eu falei, mas não é quem ganha, não é quem termina o negócio. Então eu tinha essa competitividade desde criança aflorada. Sempre incentivaram eu a fazer vários esportes. Eu pratiquei quase todas as artes marciais que a criança pratica: judô, karatê, taekwondo, jiu-jitsu, boxe, fiz uma porrada de coisa, joguei basquete. Então, o esporte sempre esteve presente na minha vida. Na escola, a gente tinha uma opção infinita de atividade e eu sempre me aventurei em todas. E eu fui tendo esses bons exemplos de treinador, de pessoas que me acolhiam. Eu tinha uma facilidade em algumas coisas do esporte, eu gostava, eu me dedicava. E os treinadores, eu acho que eles achavam aquilo interessante, então eles me davam atenção. E a minha família também gostava, meus pais gostavam, também me incentivavam esse lado, e eu fui experimentando esses esportes, experimentando as competições e gostando disso. Show. Aí, educação física. Show. Cara, como é que foi, assim, o período da faculdade? Dentro dos objetivos que você teve na carreira, os objetivos que você, na verdade, conquistou na carreira, você já tinha aquilo planejado, não tinha, as coisas foram acontecendo, como é que foi? Cara, eu já tinha planejado, eu fiz educação física para trabalhar com esporte de alto rendimento. Foi o que eu falei, eu sempre fui muito curioso nas minhas coisas, então eu comecei a trabalhar na área antes de eu entrar na faculdade, porque eu era atleta, eu gostava de treinar, então eu colava no preparador físico do clube, eu colava no preparador físico da academia. Então, como eu tinha facilidade e eu gostava, então eu com 14, 15 anos, eu era cobaia em curso, onde eu demonstrava os exercícios, porque as pessoas achavam bonitinho um moleque de 14, 15 anos fazer as coisas de treinamento funcional. Eu jogava no círculo militar, na minha categoria não tinha preparação física, mas como eu treinava e jogava nas categorias acima, eu fazia preparação física das categorias de cima. É engraçado que o Serginho foi meu preparador físico no círculo militar, e hoje eu encontro ele nas academias, encontro em viagem, e esse foi um cara que me inspirou, me acolheu, me ensinou, porque eu era aquele moleque chato, curioso, pra que serve isso?
para que serve aquilo. E aí no final eu meio que ajudava, eu ficava ali, eu ajudava o colega do time a treinar, eu ajudava com as categorias menores, então eu meio que virei um instrutor, né, um estagiário ali antes de poder, porque eu vivia na sala de musculação, eu vivia na academia, era o que me dava prazer, era o que, né, que fazia sentido para mim. E por eu estar cercado de pessoas boas e onde os meus pais tinham controle, né, da situação, eles incentivavam, era melhor do que eu estar na rua fazendo besteira. Então, eu já entrei na faculdade, por mais que muitas pessoas riam de mim, quando eu falava, não, eu estou fazendo faculdade de educação física para entrar, as pessoas falavam assim, mas você gosta de treinar, você não gosta de dar aula. Trabalhar com esporte é muito difícil. Você tem que entender que você tem que ter um plano B, porque o esporte pode ser que não dê para você. Todo mundo falava isso também. Uma coisa que eu falo, tem muita gente que gosta de dar crítica construtiva sem construir nada, né? Então, eram esses os feedbacks. Se você acha que você vai fazer faculdade de educação física para trabalhar comigo, eu falei, cara, não te pedi emprego nenhum. Então, tipo, tinha umas coisas assim que, cara, eu tô seguindo meu sonho, eu não tinha uma dimensão, né? Eu queria trabalhar com esporte olímpico sem ter a dimensão do que era uma Olimpíada, né? E eu acho que foi por isso que deu certo, porque eu foquei, eu não me deparei com o tamanho do meu sonho e simplesmente fui lá e fiz, né? O que as pessoas falam, era impossível até alguém ir lá e fazer. E a gente tem vários exemplos disso, de recordes que demoraram décadas para serem quebrados, e aí quando é quebrado e alguém mostra que é possível, na outra semana 10, 15 pessoas quebram o mesmo recorde. Então, meio que foi isso na minha vida. Top. E aí, época de faculdade que você perguntou, eu era nerd, cara. Eu sentava na frente, eu não saía para beber. Eu fiquei os 3 primeiros anos da faculdade sem beber. Porque no final da minha adolescência, cara, eu dei uma exagerada e aí eu na faculdade falei, não, bateu aquela consciência, falei, cara, tô fazendo faculdade de educação física, é saúde, é performance, eu quero trabalhar com isso. E não fui pra bar, não fui pra Interef, eu não cabulava aula pra jogar sinuca. Eu era meio nerd, assim, né? Tanto é que, cara, eu não tenho nem muitos amigos da época da faculdade. Eu tenho um grupo com a galera da faculdade, os caras mandam foto de festa, foto de interesse, eu falo, cara, onde é que eu tava, né? Eu não lembro disso. Então, eu passei os anos da faculdade estudando. E aí comecei a estagiar na seleção feminina de vôlei antes de terminar a faculdade, em 2006. Eu me formei em 2007, mas em 2006 eu já era auxiliar, assistente, né? Cada um dá o nome que quiser, do meu mestre, do professor José Elias de Proença, que foi o cara que abriu o caminho para mim no esporte. Eu vou contar essa história para você, que eu sei que você vai perguntar, mas ele me achou no calabouço lá e falou assim, esse doidinho aí, esse moleque aí, ele tem um potencial, vamos explorar isso. Justamente a minha pergunta agora seria assim, seria justamente essa, quais foram as suas referências nesse processo, na faculdade, no processo da sua formação? Quais foram as pessoas, ou a pessoa, enfim, que você teve, que você olhou assim e falou, meu, putz, cara, esse aqui, vou seguir esse caminho, ou ele te pegou pelo braço e falou, vem cá, vou te ensinar. Quem foram essas referências, quem foram os seus mestres aí nesse processo? Ao longo do caminho, eu tive várias pessoas que eu me inspirei, né? Eu começo falando, meu primeiro professor de educação física da vida, que foi o Marquinhos Pellegrinelli, que é quem chama ele de Macarrão. A gente nem pronuncia muito o sobrenome, então se eu até falei errado, eu já peço desculpa. Sempre foi Marquinhos, sempre foi Macarrão. Foi meu primeiro professor de educação física, no Jardim 1. E é um cara que eu tenho um carinho até hoje, vira e mexe eu volto na escola para falar com ele, ele trabalha lá até hoje. Caraca. Então, eu vou lá tomar um café. Tem vezes que eu mando mensagem para ele para pedir conselho. Eu falo assim, cara, tô com esse problema, tô com não sei o quê. É um cara que sempre teve muito carinho por mim, pela minha irmã. A gente sempre, né, estudou na mesma escola. Tive outros professores na escola que fizeram toda a diferença também. Até quando eu estava no processo de me formar no ensino médio e perguntar de faculdade, do que fazer. Então, cara,
todos os professores ali do colégio foram muito importantes. O Abel, que era o meu coordenador, que foi o meu primeiro emprego, né, onde eu fiz estágio no colégio. 2005. 2005 eu comecei a estagiar lá. Aí o Zé Elias, que é o meu mestre, que eu vou demandar mais tempo falando dele. Cara, Marcelo Palaia, Edson, Fernando, Oscar, todos os caras que davam aula ali contribuíram para algumas coisas. O Clóvis Franciscon da FMU foi um cara que me ajudou muito. Foi um cara que também viu um potencial para o treinamento. Tem até uma história engraçada com eles, né? Que eles, o Clóvis e o... Cara, me fugiu o nome agora, eu falei com ele outro dia, o professor que ele me chamou para dar um curso. Vou lembrar aqui, desculpa, cara, às vezes a minha cabeça ela foge um pouco. Eles foram entregar uma prova pra gente e eles pularam o meu nome. Na FMU tinha vista de prova, tinha... Cara, qual que é o nome do professor, velho? Era o Clóvis Franciscon e o... Cara, esse cara é famoso no vôlei. Mas você vai lembrar, vai lá. Pode chamar. E aí, eles pularam meu nome na hora de entregar a vista de prova e eu, cara, já fiquei apreensivo. Falei, não, você fica aí que a gente vai conversar com você depois. Eu falei, cara, deu uma merda na minha prova, né, cara? Sei lá, e eu era um cara estudioso, ainda mais nesses assuntos que eu gostava. Eu falei, só falta eu ter ido bem e os caras acharam que eu colei, porque eu tenho, cara, esse jeitão de zoeiro, de não sei o quê. Porque por mais que eu sentava na frente ali, eu sempre fui debochado, eu sou meio, cara, desencanado de algumas coisas, eu faço uma graça, tô sempre falando besteira, né? Eu acho que é meu jeito de até pra memorizar a matéria e também pra passar esse lado, porque, e até um parênteses, eu vejo muito treinador, cara, que quer passar uma imagem que não é. Por exemplo, eu sou muito fã do Irineu. Cara, o Irineu é um cara reto, ele é um cara sério. Né? Eu sou fã do trabalho dele. O Zé Elias, que é meu mestre, cara, é um senhorzinho, mas para eu ter sucesso eu não preciso imitar o jeito dos caras. Então eu vejo muito cara se moldando. Eu sou escrachado, eu falo besteira, eu zoo os meus atletas, cara, eu dou risada, sabe? Esse é meu jeito. E os meus atletas, eles se conectam com isso. Acho que quando você foge um pouco da sua personalidade, isso é um caminho sem volta. Porque aí você já não é mais você não sente mais prazer no que você está fazendo. Mas isso é um assunto para outra coisa. E eu falei assim, só para os caras acharem que eu fiz alguma cagada aqui e fiquei esperando. Aí mandaram todo mundo embora da sala. E aí ficou só eu lá na sala e eles falaram assim, você já pensou em trabalhar com esporte? Foi a pergunta que eles fizeram. Eu falei, pô, lógico, é o que eu quero, eu estou fazendo faculdade para isso. Ele falou, não, porque você, nesse período que a gente está, nessa formação de dupla aqui, foi o único cara que tirou 10 em todas as provas. Então você tem uma facilidade, você gosta. E aí o Clóvis era o coordenador da pós em treinamento esportivo da FMU. Pô, inclusive eu te convido para ir lá fazer a pós, porque, cara, você tem que fazer, é um convite, um pedido para você já não espera. Você vai se formar agora ano que vem, já se matricula, porque se você for esperar, você não vai fazer. Né? Você vai começar a trabalhar, o ritmo de trabalho, então meio que fui intimado para fazer. E foi uma pós que para mim abriu a cabeça em algumas coisas. Foi uma pós muito importante, onde eu também tive contato. Tinha um professor lá, o Paulinho, que era sensacional, ele trabalhava com vôlei também, e era um cara do meu jeito, ele era escrachadão, ele falava besteira. No primeiro dia ele já me deu um esporro fenomenal, assim, e porque eu pedi um material para ele falou assim, esse material é meu, você quer o seu, você vai ir atrás. Eu falei, opa, tá bom, então beleza, tá tudo. Você acha que eu vou te dar as coisas de mão beijada? Ele falou pra mim. Eu falei, cara, tá certo, vamos fazer. Então, eu acredito, Vitão, eu sei que eu falei demais, às vezes eu gosto de abrir o meu coração aí e falar tudo que eu, que é pra isso mesmo, eu penso, mas, e tudo que eu sinto, mas resumindo, eu sou a somatória de várias pessoas. E também das pessoas que, eu acho que é o mais importante isso, das pessoas que me deram maus exemplos.
Porque quando você vê alguém te dando um mau exemplo, você tem a oportunidade de não fazer, desculpa o termo, a mesma cagada com as pessoas, né? Então eu aprendi muito com pessoas que foram desleais, que foram arrogantes, que passaram por cima de alguns princípios que pra mim são importantes, né? E que eu não faria igual, que eu não faço igual. Então eu também sou grato, você que está me assistindo aí, que já foi um cuzão comigo, eu sou muito grato a você por tudo que você fez. E eu acho que a gente tem que ser grato para as pessoas que, cara, que são. E eu também acho que pessoas boas também erram, né? Se você também fez um mal para alguém, ou se eu fiz um mal para você, porque a gente também erra, cara, eu acho que a gente tem a oportunidade de se encontrar, de pedir desculpa, de falar. Hoje eu trabalho com pessoas que eu já tive atrito há 10 anos atrás. E, cara, eu era moleque, a pessoa era moleque, e a gente cresce e a maturidade, ela... você tem que, né, que evoluir sempre. Show. Então, eu Pode falar, meu irmão. Eu tô anotando aqui porque eu acho que eu sou função aluno 100%. Eu sou somatória de várias pessoas, mas um principal, meu mestre José Elias de Proença, que me abriu o caminho do esporte de alto rendimento. Antes eu já tinha trabalhado com algumas pessoas da luta, né? Mas não era o esporte olímpico, que era o que eu queria, né? Trabalhei presenciei, ajudei em treinos de pessoal do Pride na época. Eu sempre treinei na Grace São Paulo, então eu acompanhava os treinos do pessoal que lutava o Pride, alguns caras de outras academias que lutavam UFC já, depois outros também que lutavam outros eventos que eram importantes. Então eu sempre acompanhei, mas não era a luta. Eu gostava de treinar, eu gostava de lutar, mas não era a luta que me deslumbrava, assim, que eu falava assim, não, é isso que eu quero fazer. Até porque eu também vim de uma época que a luta, o cara queria tirar um kimono pra você treinar ele, tinha uns doidão que queriam treinar 3 da manhã, tinha uns negócios, tinha de tudo. E aí eu caí no vôlei, né? O Zé Elias abriu minha porta, abriu as portas pra mim. Você acha que primeiro ponto, quando você recebeu esse convite ou essa intimação do seu professor, já para começar a especialização, antes de estar formado, você acha que ali foi o primeiro indício de que as coisas realmente estavam dando certo? Foi, porque alguém que estava de fora, que tinha uma visão, que passava, cara, 200 negros por ano ali nos olhos dele. O cara fala assim, não, esse moleque tem potencial, eu vou dar um toque nele a hora que acabar a faculdade ele entrar. Foi o primeiro indício. Foi o primeiro indício. E qual foi o momento assim que você vê, que foi realmente assim um ponto de inflexão na sua carreira? Você veio aí, pum! Aí, quando você parou e sentou, você falou, meu irmão, agora a parada tá ficando sério e realmente tá chegando no patamar ou no local onde eu gostaria. Quando foi esse momento? Cara, eu acho que nunca, porque eu tô muito longe do lugar que eu quero estar. E eu acho que essa fome, esse apetite que eu tenho de conquistar as coisas, de ajudar. Porque eu vejo que assim, a minha missão como treinador é auxiliar os atletas, né? Eu até ia brincar, eu ia te corrigir, que se fosse das 188 medalhas internacionais. Eu não conquistei nada, eu auxiliei atletas a conquistarem, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto, assim, que eu já sofri por isso, tá? Porque eu já deixei o meu ego me controlar. Porque teve uma época que, cara, os meus atletas ganhavam tudo, eu trabalhava nos melhores lugares, nos melhores clubes, eu tava no meio de pessoas que eram muito bem sucedidas, eu falei, eu sou foda, entendeu? Então, nós somos uma ferramenta para melhorar a performance dos caras. E se o cara tiver um potencial, porque você não é mágico, né? Você que é treinador, que você acha que você é mágico, você não é mágico. Então, precisa de muitos outros fatores para o negócio dar certo, tá? Então, eu quero ajudar pessoas a conquistarem mais coisas. Estou muito longe ainda do meu objetivo. Mas, quando eu entrei no vôlei feminino, que foi meu primeiro
Por exemplo, eu nunca trabalhei em time nenhum de vôlei, eu fui direto para a seleção. Eu comecei a estagiar lá em 2006 e em 2008 a seleção foi campeã olímpica. Então, cara, no meu primeiro trampo com esporte, eu vi um mundo assim abrir. E aí, cara, Zé Roberto, Paulo Coco, Zé Elias, Ricardo Regi, cara, tinham caras que... Boni, que era estatístico. Então, todos os caras, eles eram os pica da área deles, cara. E aí você fala assim, eu não sei nada. Eu tô aqui. Eu olhava pros caras, tipo, eu olhava tudo. O jeito que os caras falavam, o jeito que os caras respiravam, o que ele comia, como eram as discussões, como é que eram as reuniões, como eles falavam com os atletas. Essa, pra mim, foi ali que eu entendi o que era uma equipe transdisciplinar. Porque, para mim, existe uma diferença muito grande de equipe multidisciplinar, né? Que você tem muitas disciplinas. Equipe, tem outros termos, qual outro termo que usa mais na Pluridisciplinar. Pluri, pode ser que são várias, então, mas para mim, que é o que eu uso, já esqueci os nomes, porque eu já nem uso mais esses nomes, que é a transdisciplinar, né? Onde o meu trabalho ele está conectado diretamente, né? Está entrelaçado, é como se fosse uma teia de aranha que aonde eu mexo no meu trabalho aqui vai influenciar no do outro. E tem um respeito mútuo, tem discussão, um ouve o outro na hora de falar. A hora que eu vi aquilo, eu falei, cara, eu fiquei deslumbrado. E aí, dali, eu comecei a treinar alguns atletas do judô, da seleção. Aí eu fui para um time masculino de vôlei, que era um time que era absurdo, que era o Pinheiros Sky. Aí eu fui para natação. Aí eu comecei a treinar alguns atletas da esgrima, alguns atletas do tênis de mesa. Aí, daquele projeto que era o projeto do Cielo, né, o Pro 16, eu assumi a seleção. Aí eu ajudava na seleção feminina. Aí eu ajudava nas seleções de base. E aí eu meio que comecei a ficar viciado em melhorar o meu currículo. Tudo que era esporte, seleção olímpica, eu abraçava. Teve uma época que eu treinei 12 seleções ao mesmo tempo. Tinha uns que eram online, já fazia, outras eram consultoria. Então eu trabalhei nas seleções de hipismo, nas modalidades olímpicas e algumas não olímpicas. Trabalhei com atleta do rugby, trabalhei com atleta do karatê, do taekwondo. E aí eu fui para aumentar as minhas experiências, as minhas vivências. E para mim foi a melhor coisa, porque eu comecei a cair em esportes e assim, se você me perguntar quais eram os 2 esportes que você odiava praticar quando criança, natação e vôlei. Sempre fui horrível nesses esportes, eu odiava esses esportes. Era o dia que tinha esporte, né, esse esporte na educação física, eu esquecia o material, ou ia na enfermaria com dor de cabeça. Enfermaria! Ou falava... Enfermaria! Ou esquecia o shorts de calça jeans. Cara, era um terror. Eu odiava esses esportes. E foram os esportes que eu mais auxiliei atletas e treinadores a conquistar medalhas, né? E pra mim foi a melhor... Que é o que eu falo, que eu sou grato até as coisas ruins, né? As coisas não tão boas. Porque eram esportes que eu não tinha vivência nenhuma. E eu falei assim, para onde eu tenho que olhar? E aí eu comecei a organizar um sistema de observação na minha cabeça. E cara, hoje eu posso te afirmar com toda a certeza do mundo que eu treino qualquer esporte, cara. Qualquer esporte que você que é aluno aí, que fala assim, eu faço um esporte que eu inventei e ninguém conhece. Pode me chamar que eu faço preparação física, porque eu vou olhar para alguns pontos que eu sei que vão ajudar a performance. Porque você vai tendo essa experiência, né, Vitão? Você vai olhando você vai pegando algumas sacadas. Quais são os gestos mais importantes, quais são as produções de energia, como é que é o sistema energético do trabalho, como é que são as produções de força, tem sobrecarga, não tem sobrecarga, quais são as angulações, tem diferença de posição, não tem diferença de posição. Então, eu te falar, isso é uma das coisas que eu mais admiro em você, que é justamente, nós estamos falando, cara, de Olimpíadas, cara. O
o maior evento esportivo do planeta. Você foi para 3 Olimpíadas com 3 modalidades totalmente diferentes uma das outras, né? Que é onde eu falo da importância de você entender os conceitos e os pilares do treinamento esportivo e saber para que você vai olhar, para que você vai observar. Porque, cara, você ir, porque eu enxergo como as Olimpíadas o ápice do esporte, tanto para o praticante, tanto quanto para o profissional. E a pessoa indo, como é o teu caso, ir para 3 Olimpíadas com esportes totalmente diferentes, cara, tem que ter uma visão e uma conscientização dos conceitos e dos pilares de treinamento, cara, muito bem estabelecidos. Cara, o que eu aprendi com você nessa primeira parte, cara? Importância do foco. Muito importante você que está em casa ter foco naquilo que você está fazendo, cara. Ser focado. Então, ele trouxe com o exemplo, cara, na época da faculdade, não parava para ficar pensando em barzinho, festinha, não, o cara estava focado, ele tinha os objetivos e trabalhou para isso. E, no entanto, veio o resultado antes de estar formado, indicação para pós, com bolsa e seleção. Não foi bolsa, mas enfim, indicação foi só um estágio. Foi só um direcionamento. Falou assim, cara, vai que você tem futuro nesse caminho. Outro ponto importante, referências, cara. Tenha referências. Observe alguém que você admira o trabalho, admira o que está fazendo, cara. Observe, tenha como referência para você saber o que você vai trilhar, tá? Desculpa te cortar, Vitão, que eu acho que assim, além de ter referência, paga o preço para estar junto dessa referência. Exatamente. Porque muitas vezes eu paguei para trabalhar, cara, porque eu sabia que era importante. Eu nunca me esqueço, quando eu falei que eu assumi as seleções de piso, né? E nessa época eu tava com uma porrada de seleção. Foi a época que eu menos dormi na minha vida. Eu perdi as contas de quantas vezes eu olhei no relógio, faltavam 10 minutos para a hora de eu acordar e eu falava assim, eu preciso dormir esses 10 minutos. Foi aí que eu não tomava café, foi aí que eu fiquei viciado em café, tá? E até aproveito para falar que, eu acho que eu não sei se eu já te falei, que a gente vai lançar um produto que chama Café com Performance. É o cara sair para tomar um café comigo e ter esse bate-papo e perguntar o que quiser de treinamento. Animal. Cara, de treinamento, da vida, o que fez para chegar, o que não fez, quais foram os erros, o que puta... É para uma consultoria individualizada, especializada para o que o cara precisa. Ó, tem um aluno que eu tô com essa dúvida, o que eu faço? Depois a gente faz. Aí você que manda bem de marketing, aí eu já vou te pedir umas dicas, que é o que a gente está falando. A gente tem que ter referências, né? E eu acho que além de referências também, Vitão, é a humildade de reconhecer que o outro é melhor que você em outras áreas, né? A gente tem essa relação há um tempo e foi por isso que a gente se aproximou, de ver coisas que um fazia bem e não ter vergonha nenhuma de ligar e falar, cara, você fez um post ali, eu não entendi o que é, o que não é, porque eu vejo que tem muitos treinadores que, cara, que gostam de criticar, que gostam de falar, mas não demanda 5 minutos para tentar entender o que está acontecendo, né? Que não tem a humildade, é mais fácil criticar do que falar, cara, esse assunto eu não domino, então eu vou perguntar o porquê que ele está fazendo isso, né? Você estava falando, desculpa. A importância da modelagem, né? Então você observar pontos positivos, pontos negativos em profissionais para que você possa se moldar e criar o seu jeito, criar a sua forma de conduzir as coisas. Cara, e experiências. Como você disse, Roca, pague o preço, esteja disposto a pagar o preço, esteja disposto a aprender. E uma coisa que me marcou, você falou, cara, você vê, os meus principais resultados esportivos, em termos de resultado, em termos de premiação, cara, 2 modalidades que eu não gostava, 2 modalidades que eu fugia, que eu detestava. Então, por quê? Porque eu estava disposto a pagar o preço, cara, e fui viver a experiência. E o resultado veio de onde você menos esperava. Você nunca vai saber da onde que vai acontecer, cara. Você não sabe. Simplesmente acontece. E eu acho que tem uma outra coisa que também ela é importante, se prepare antes da oportunidade.
Fundamental. Não dá pra trocar o pneu do carro andando, velho. Não dá pra você... Então, você falou ali do foco. É importante ter o foco. Você tem que saber o que você quer e correr atrás, né? Você falou assim, eu abdiquei de várias coisas da minha vida pra fazer, né? Mas depois eu também tentei equilibrar isso, recuperar, né? Eu não sou o cara mais centrado do mundo 100%. Eu já tive meus altos e baixos, que isso é uma coisa importante pra gente falar também, cara. Normal. Ninguém vai, né? É igual perder peso, cara. Nunca é uma linha que você, cara, você vai ganhar, você vai perder, você vai sair, você vai uma festa, você vai comer mais do que deveria, você vai ter, você vai estar sobrecarregado do trabalho e você vai sobrecarregar, mas se você tiver esse equilíbrio, essa constância e ir atrás dos seus objetivos, cara, as coisas elas vão chegar. Não tem como. Galera, e no próximo bloco nós vamos falar sobre treinamento. No próximo bloco nós vamos agora começar a falar sobre treinamento. Fique aí, a gente volta já já. Fala galera do novo podcast, vamos continuar com o nosso bate-papo aqui. Agora a gente vai para um papo um pouco mais técnico, tá? Roca, como que você enxerga o processo do treinamento esportivo? Porque, como eu comentei, né, cara, você é um cara fora da curva. 3 Olimpíadas, 3 esportes diferentes. Tem que ter uma visão bem ampla, uma visão bem sistematizada do que envolve um processo de treinamento. Como que você enxerga, então, esse processo de treinamento esportivo? Cara, pra mim o mais importante é você entender quem é o indivíduo que você está treinando. Tá? E para você entender quem é o indivíduo que você está treinando, você tem que começar. Eu falo que o treinamento, para ele ter resultado, você tem que enxergar ele no macro e no micro ao mesmo tempo. Então imagina que você tem um zoom, uma lente com zoom, e cara, você pode dar, se você der um zoom em qualquer parte do seu processo, você sabe exatamente aonde você está. Né? Se eu pego um treino meu e eu olho tais exercícios, qual as séries, repetições, intervalo, cara, eu sei exatamente em que fase do treino do atleta que eu dei. Mas antes disso, você precisa entender a especificidade daquele cara. E por que eu falo, né, de um cara só? Porque a gente tem inúmeros fatores que vão demandar atenção para você passar um treino altamente específico. Então a primeira coisa é qual é a modalidade, né? Como essa modalidade ela é coletiva, ela é individual, é ambiente aberto, é ambiente fechado, existem posições diferentes, existem estilos diferentes. Por exemplo, eu trabalhei na natação, que é um esporte individual, mas tinha estilos. Tinha um cara que nadava medley, tinha um cara que nadava a prova de 1.500, um cara que nadava de 50. Então, qual é o sistema energético que vai ser usado naquela prova? Quais são os tipos de sobrecarga? Eu trabalho com vôlei, que, cara, tem uma rede separando, não tem contato, não tem um puxando. Então, o cara precisa muito mais de um trabalho de velocidade de força, do que força máxima. Não, mas a força máxima ela vai ajudar na velocidade de força. Então, em qual momento eu vou colocar? Quanto de tempo eu vou demandar para isso? Então, você precisa entender muito bem qual é o esporte, né? Como esse esporte se subdivide, para entender o que eu preciso de programação. Quais são as questões fisiológicas e biomecânicas daquele esporte, né? O que ele precisa para ser específico. Então, aí eu vou ver demanda de sistema energético, quais são os padrões de movimento, quais são as angulações, quais são os tipos de contração, quais são os tipos de carga, quais são os tipos de velocidade, quais são os planos de movimento que esses atletas se movimentam. E aí vai depender do esporte, vai depender da posição ou do estilo, vai depender do biotipo do atleta, é mais longilíneo, é mais largo, tem os membros mais longos, mais curtos. Qual é o estilo de jogo desse atleta, né? Qual é o estilo de prova desse atleta? Então, da natação, o estilo é o crawl, mas tudo bem. Mas a saída dele é boa? Ele é mais rápido na primeira metade da prova ou na segunda metade da prova?
Como é que são os últimos 20 metros dele? Como é que são os primeiros 20 metros dele? Então, eu trabalhei, por exemplo, com o Cielo e com o Nicolas, que foram as melhores saídas do mundo na época que eu treinava eles. E porque a gente pegava um trabalho de força, eles tinham uma base de força muito grande, eles já eram atletas fortes. Ah, eu fiz? Não fiz nada. Mas você precisa entender quais são as características, qual o background de treinamento dos caras, quais as lesões, o que eu posso colocar ali que vai atrapalhar ou que vai ajudar. Porque o treino, ele é individualizado, ele não pode ser, ele é altamente específico, ele é individualizado, ele não pode ser transferível, ele é intransferível. O treino que serve pra mim não serve pra você, entendeu? Ah, vai ajudar em algumas coisas? Vai, mas não é aquele treino que você olha e fala assim, não, isso aqui foi totalmente pensado pra mim. Outra coisa que é importante, como o treinador enxerga aquele atleta, né? Ele vai entrar no final do jogo, ele vai entrar no começo do jogo, ele vai ser substituído, ele é um atleta que compõe a equipe ou ele é o cara principal? Ele é uma peça fundamental de treino? Eu trabalhei com um atleta que ele foi convocado 12 anos para a seleção e era muito claro para ele que ele era um cara de treino. Você vai simular a bola dos russos porque você tem a bola que parece a do cara X, que é o principal lá. Então esse cara, ele não tinha que estar bem para a competição. Tem que estar bem pro ele treino. tinha que estar bem para a fase final da preparação, para ele amassar a bola e os caras se virarem para pegar, porque a hora que chegasse no jogo ia ser fácil. Tá acostumado, tá adaptado. Então, cara, tem muita coisa por trás. Então, cara, se dedica a estudar o esporte e o seu atleta. Porque aí, vou dar outro exemplo do vôlei. Você pega um levantador. É um levantador mais alto ou um levantador mais baixo? Se ele é mais alto, ele vai ajudar para bloquear. Então, ele vai abrir mais, porque ele tem que voltar para bloquear. Ele se desloca mais, ele é mais plantado, ele vai mais na velocidade e entra embaixo da bola, ou ele pega a bola a meia altura. Ele levanta mais na longa ou na curta. Então, ele precisa mais de força ou mais de velocidade. Cara, tem N fatores que você tem que pensar. Nossa, se você parar pra pensar agora que você falando, você pega o Maurício uma característica, Bruninho outra característica, Ricardinho outra característica. Entendeu? Cada um jogava de um jeito totalmente diferente. Bebeto e Romário, era o mesmo treino pros caras? Animal. Fenômeno e Romário, será que era o mesmo treino pros caras? Animal. Legal. Então, você entender o indivíduo. Se o cara é casado, se o cara é solteiro, faz diferença. Total diferença. Porque se o cara tem uma viagem longa que ficou um mês fora, no final o cara já vai estar com saudade dos filhos, com saudade da esposa. Então você tem que ver como o cara chegou no treino, o cara como saiu. Todo detalhe faz diferença. Porque, puta, briguei com a minha esposa, passei a noite inteira no WhatsApp discutindo a relação. Você tinha um treino de potência, de força com o cara, você vai dar o treino naquele outro dia? Difícil. Você vai falar pro cara, filhão, faz um alongamento aí, zera a cabeça e amanhã a gente dá o gás, resolve sua vida com a sua esposa lá. E também tem um outro cara que é o solteiro que chegou de ressaca do dia do sei o que, cara, foi aniversário de não sei quem, foi uma oportunidade que eu tive e, velho, chegou virado. Você vai falar assim, vai pra físio lá, dorme e depois, cara, amanhã eu arranco seu couro, mas é a primeira e última vez que você vai fazer isso. Entendeu? Então, cara, eu acho que o que eu acredito muito é a adaptabilidade do treinador. Cara, você tem que ter um feeling muito grande, assim, de antecipar as coisas, de olhar o cara andando, assim, ó. E assim, você vai pegando uma intimidade com os atletas, você vai ficando, você vai convivendo tanto que vira parte da sua família. Então, cara, você olha o cara, né, fala da natação, o jeito que o cara colocava o material do lado do bloco, ou no vôlei, o jeito que o cara chega com o tênisinho dele pra sentar ali pra pôr o tênis, o jeito que ele tira o chinelo ali, você fala assim, cara, não tá bem. Então, ou o contrário, ou ao contrário, hoje era um treino mais tranquilo pra esse cara aqui hoje, mas hoje eu vou arrancar o couro dele porque ele vai render. Eu acho que é o feeling do treinador para mim é o mais importante. Só que para você ter esse feeling, você precisa se aprofundar nos assuntos, né? Você precisa
Eu falo muito do profissional em P, né? Você tem que ter assuntos que você é muito profundo, mas tem assuntos que você tem que... Cara, eu não sou psicólogo do esporte, mas eu preciso entender. Eu não sou especialista em linguagem corporal, mas eu preciso... Eu comentar isso agora. Então, o quão importante é você não saber apenas só de treinamento. Treinamento, cara, posso te falar uma coisa assim que... Eu falo isso, os caras falam assim, você tá viajando. Pra mim, o mais importante... deixa eu até pôr o copo aqui. Pra mim, o mais importante, e que é o trabalho que eu estou finalizando agora, que é o meu livro sobre a filosofia Roca. A filosofia Roca de treinamento. O mais importante é você ter uma filosofia de trabalho, cara. Porque você não se perde. E aí, essa filosofia de trabalho, para mim, está muito mais ligada aos conceitos de relação com o meu atleta. Isso que eu ia falar agora, relação. Porque a gente passou por uma modificação, né, desde lá atrás. Então, por exemplo, na década de 70, os profissionais eles estavam mais preocupados em definir o que era cada coisa. Então, o que é força, o que é potência. As definições. As definições. Então, definir conceitos. Depois, como aplicar esses conceitos, foi a da próxima década. Depois dessa década, foi quais são as ferramentas que eu uso para trabalhar esses conceitos. Depois veio a era da tecnologia. Não, desculpa, depois veio a era dos estudos. Comprovar se aquilo funcionava ou não. Depois a era da tecnologia, que amplificou isso, conseguiu comprovar mais coisa e começou a chegar em níveis maiores. Depois eles começaram a falar muito sobre mindset, como o atleta ele se motivava e como vamos pensar nos conceitos mentais. E para mim hoje, o que vem agora, o que vem para a próxima década, que você já tem que estar preparado para se antecipar aos outros treinadores, é o como você vai entender esse mindset e quais são as técnicas de conexão para fazer com que esse mindset do seu atleta seja potencializado. Cara, porque se o cara não comprar o seu barulho, esquece. Você pode ser o melhor treinador do mundo, se o cara tiver um pé atrás de falar, mas será? Cara, será? Já era. Então, o como se conectar, né? E pra mim é essa conexão. O cara tem que olhar no meu olho e falar assim, velho, eu confio em você. Entendeu? O que você está falando aqui, eu sei que você daria a vida por mim. Porque o cara tem que sentir quando ele está ali no... Você se importa de verdade. Exatamente. As pessoas elas só vão se doar, as pessoas elas só vão te ouvir quando você mostrar o quanto realmente você se importa. E do cara olhar assim, os meus últimos trabalhos foram no vôlei, cara, eu tô sentado ali no banco, eu não posso fazer. Mas o cara tem que olhar pra minha cara e falar assim, mano, esse cara aí, ele se doou, desculpa o termo, pra caralho pra eu estar voando aqui. Eu não posso deixar uma bola cair na minha frente sem me jogar. Eu não posso fazer corpo mole, porque esse cara aí, ele me ligou à noite pra ver se eu tava dormindo, o cara se preocupou em conversar com o meu médico, com o meu nutricionista, o cara se preocupou no dia que eu tava pra baixo, que era recuperativo, a hora que eu tava fazendo a banheira de gelo, me comprar uma breja e me levar lá. O cara, o dia que eu tava triste, me levou pra jantar. O cara que, pergunta da minha família. O cara, e também tem que ser uma parada de coração. Porque se você perguntar sem se realmente se importar, se você perguntar e não ouvir a resposta, esquece também. Perdeu a conexão. Então, exatamente. Então, cara, você tem que estar de corpo e alma para aquilo. Né? E isso é uma coisa que eu faço, velho. Isso é uma coisa que eu conversei com você. Chega, às vezes, é tanta energia que você cansa da parada de falar assim, velho, eu não tenho mais energia para isso. Principalmente se você está num lugar que é só você que faz isso. Entendeu? Porque tem gente que não entende. Tem gente que não entende. Ah, mas o que o cara tem que se meter em quantas horas de sono o cara tem? Do clube para fora o cara faz o que quiser, não é assim, cara. O que o cara tem que se meter se o cara tá comendo a quantidade X de proteína? Porque, cara, a recuperação do cara é importante pra mim. Se o cara não tiver recuperado... Como é que eu treino? Entendeu? Teve um clube que, cara, eu reclamei uma vez do chão sujo. Aí o cara falou pra mim assim, mas o que você tem a ver com... Porque eu cheguei antes, o chão tava sujo
e eu passei um pano no chão. Aí o cara falou assim, você é preparador físico, você não é faxineiro, você não tem que limpar. Eu falei, cara, porque eu tô reclamando faz 2 semanas que o chão tá sujo, e o nosso principal jogador ali tinha uma alergia fodida quando eu era adolescente, e se esse cara começar a se coçar, são 2 semanas que ele vai ficar sem treinar, a gente vai perder um jogador importante e vai todo mundo se fuder. Então será que isso não faz parte da minha alçada? Será que eu não tenho que me importar com o cara? Será que eu tenho que me importar com a minha função, que eu sou preparador físico e não posso me submeter a passar um pano no chão e vou deixar o cara se coçar? Eu vou deixar o cara que, às vezes até um menino nem sabe que isso pode influenciar. Porque a gente trabalha com um atleta, cara, que é jovem, o cara não tem essa consciência de que uma coisinha vai influenciar no... O cara diz, é só pôr o tênis aqui e dá na bola. E esse é um dos papéis do treinador. Nós somos educadores. Nós temos que conscientizar esses atletas, começar a cuidar da nova geração, eu quando eu percebi isso, cara, e que eu acho que eu percebi tarde, eu também comecei a mudar alguns hábitos. Hoje eu falo de Deus para os meus atletas, cara. Os caras falam assim, você quer pregar? Não, cara, a gente tem um papel na sociedade importante, onde a gente tem que falar com os atletas de religião não, mas de Deus, a gente tem que falar sobre espiritualidade. Não religião, espiritualidade. Perfeito. Então a gente tem que falar de Deus para os atletas, a gente tem que falar sobre política, a gente tem que falar sobre alimentação, cara, não vou passar dieta, eu não sou nutricionista, mas eu preciso conscientizar ele que ele precisa ir no nutricionista, que ele precisa dormir bem, qual é o efeito da bebida alcoólica no organismo dele e do treino. Então, você é educador, você tem que ajudar na formação através de educação, através de informação e de inspiração. Porque não adianta nada você falar e, cara, aquela parada, né? A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Se você fala uma coisa e depois você faz outra, também não serve de nada. Ou seja, né? Não é somente a parte tecnicista, a parte fundamentalista. É você ter uma visão holística de tudo que envolve o processo de treinamento, o rendimento esportivo como um todo, né? Entender de pessoas, entender de perfil, observação, olhar, enxergar e realmente ver a pessoa que naquele momento é um atleta. E eu era horrível nisso, Vitão. Pra mim, alguns lugares que eu passei, esse era o meu ponto fraco. E eu falava assim, esses caras estão viajando, velho. Eu sou bom no que eu faço, eu sou bom treinador. Eu olhava só pra parte técnica. Só a parte técnica. E aí a hora que realmente caiu a ficha, e eu falei assim, cara, peraí. Eu lembro do ponto de eu ver uma palestra sobre esse assunto, sobre não era exatamente da forma com que a gente fala, mas falando sobre você conhecer de outras áreas, você se relacionar bem. E eu falava assim, eu parar de ver a palestra assim, esse cara tá viajando, tá falando merda esse cara aí. E parar de ver a palestra. E depois de anos caí a ficha e falei, cara, deixa eu voltar no que esse cara tá falando, deixa eu ver isso, deixa eu ver. Aí foi quando eu comecei, eu vou te falar que isso faz uns 5, 6 anos que eu tô investindo nisso. Que eu falei, não, isso... E pra mim hoje é um diferencial. É uma coisa que eu bato muito na tecla. Você falou, né, uma visão holística. Eu tinha um atleta que ele me chamava de Rockalistics. Ele falava assim, que tudo, nessa época pra mim tudo era holístico. Eu falava, não, porque eu não sei o que, eu falava de coisas holísticas. E eu tenho umas viagens assim, né, cara, eu gosto de óleo essencial, de massagem, de, cara, umas terapias, eu pego uns profissionais de barra de axis, de massagem, cara, pô, tem o Carlão, que é meu dentista, que ele fez uma placa pra mim, porque a minha mordida era cruzada, e aí a mordida, ela melhora a postura. Cara, eu coloquei a placa, nas minhas primeiras 3 semanas eu andava torto assim, porque a placa começou a corrigir a minha postura. Eu estudo coisa de palmilha, eu estudo coisa de, cara, reflexologia, cara, acupuntura, pô, tudo isso, cara, vai somando,
contribui, entendeu? Então o treinamento ele é muito mais abrangente. Eu acho que a primeira coisa é você não ter preconceito com as técnicas, é você entender, tá disposto a ouvir. Eu nunca me esqueço uma vez, cara, há uns anos atrás, quando começou a se falar mais forte no esporte sobre veganismo, e eu tava almoçando e uma atleta sentou do meu lado para comer, ela tava começando a se tornar, e eu perguntei, você não vai comer? Cara, ela me respondeu com a maior vergonha do mundo. E, não, que eu tô tentando me tornar vegana, não sei o que. Eu falei, legal, cara. A minha irmã é vegana, minha irmã tava nessa época, minha irmã ficou 7 anos sem comer nada de proteína animal. E ela tava já nesse processo faz um tempo, minha irmã e não sei o que. Cara, a menina, ela tava assim, ó, comendo com vergonha. Ela cresceu e ela falou assim, cara, você é o primeiro profissional da educação física que conversou comigo sobre esse tema sem me hostilizar, sem falar que eu era louca, sem falar que eu estava errada. Você foi a primeira pessoa que me perguntou o porquê. Mas por que você está querendo se tornar vegana? Nunca me perguntaram o porquê que eu estava me tornando. Ninguém queria saber os meus motivos. As pessoas queriam só me criticar. E muitas vezes é isso que acontece. As pessoas elas não querem saber o seu propósito de vida, o que te motiva, o que te dá alegria no coração. É muito mais fácil falar assim, olha o cara ali fazendo não sei o quê, tá viajando. É mais fácil criticar o que a gente não entende, né? E hoje eu fico muito tranquilo com isso, né? Foi o que eu falei, eu tô aqui falando de coração aberto, e cara, vai ter um monte de gente que vai criticar, como tem um monte de gente que critica você. E eu vejo que as pessoas elas criticam duas coisas na vida. Ou elas mesmas, quando a pessoa vê alguma coisa que lembra ela e é algo que ela não gosta, ela critica, ou alguma coisa que ela queria ser. Então, quando eu recebo muita crítica, cara, eu entrego para Deus e falo assim, cara, Deus te abençoe e que você consiga resolver esse seu problema com você mesmo, porque quando a pessoa ela te critica, tem muito mais a ver com ela do que comigo, entendeu? Eu olho e falo assim, cara, faz sentido pra mim? Né? Se não faz, cara, né? Fala assim, cara, ô Roca, eu odeio verde, cara, você fica com cara de idiota de verde. Eu vou olhar e falar assim, vou olhar pra mim e vou falar assim, eu fico com cara de idiota? Puta, fico. Me sinto bem ou me sinto, eu me sinto idiota? Fico com cara de idiota? Fico. Então eu não vou ficar bravo com o que o cara tá falando, é verdade o que ele tá falando. Eu olho e falo assim, fico com cara de idiota? Não, não fico. Então, cara, o que o cara tá falando não é verdade, então pra que eu vou brigar também? Então, mas não é sempre, porque a gente também é bonzinho assim, né? Eu também não exagero. Mas é isso, cara. A gente vai ajustando as coisas. Eu já até me perdi do que a gente tava falando aqui. Por isso que é legal o podcast. É isso, cara. Aí se bate-papo, as coisas vão água fluir. aqui mesmo? Vou pegar mais água. Roca, gostaria agora, cara, que você falasse um pouquinho, assim, tantas seleções, várias modalidades. Cara, seleção brasileira rodando o mundo, treinando em vários países, contra várias seleções, vários camps, vários treinamentos e tudo mais. E nós brasileiros, nós temos um pouco essa coisa da síndrome do cachorro vira-lata, né? A gente acha que tudo lá é melhor do que nós, do que o nosso, né? A infra dos caras é melhor, o profissional lá é melhor, e tem mais recursos do que a gente, e tem mais isso, tem mais aquilo outro. E de certa forma isso começa a se esconder, a enmascarar o que você pode fazer. O cara começa a dar desculpa de não fazer o melhor porque acha que não tem as melhores coisas. Dentro de toda essa experiência que você tem, de tudo que você já rodou lá fora, os profissionais que você conheceu, como que você vê essa comparação do que tem lá fora, em termos de infra, em termos de profissional propriamente dito, com a nossa estrutura e os profissionais aqui no Brasil, nas modalidades no qual você trabalhou também as coisas que você convive? Cara, eu tive a oportunidade de estar em centros de excelência lá fora absurdos. E realmente alguns times, algumas seleções, elas têm uma infraestrutura muito melhor do que a nossa. Isso é fato. Tá? O
o acesso à tecnologia, o valor que eles dão a isso, a facilidade de se adquirir isso é muito maior do que a gente tem aqui. As informações, né, eu acho que até por uma questão de língua, né, demora para chegar aqui se você não tem esse acesso. Até uma coisa, cara, que o meu inglês não é dos melhores, mas, cara, eu virava à noite traduzindo coisa, né, na nossa época, né, a gente tem praticamente a mesma idade, era livro, era não sei o que, uma tia ia viajar, não sei quem ia viajar, trazia livro, fazia não sei o que, era uma correria, não tinha acesso à informação como tem hoje, mas eu acho que as experiências que eu tive lá fora, que eu acho que nós temos, cara, profissionais muito bons aqui, como nós temos em vários lugares do mundo, mas uma coisa que o gringo tem, assim, pelo menos nos lugares que eu passei, foi a facilidade de trocar informação. Em todos os lugares que eu fui com as seleções que eu treinei, o cara que era responsável pela sala, ou era o preparador físico do time que estava recebendo a gente, ele sempre pedia para assistir o treino, conversava, perguntava. Então, você me perguntou qual foi o dia que caiu a ficha que você falou assim, cara, eu estou no caminho certo. A seleção de natação uma vez foi convocada para a gente nadar um Grand Prix lá, que era universitário, e era seletiva para, se não me engano, era seletiva para as Olimpíadas de Londres, cara, que era a primeira seletiva que os caras iam nadar. Toda aquela seletiva do high school lá da universidade deles lá, Phelps nadou, vários, Ryan Lott nadou, vários caras pica assim, e a seleção brasileira, a seleção japonesa e a seleção italiana foram convidadas, se não me engano. E aí, cara, eu sentei pra tomar uma cerveja com o preparador físico do Michael Phelps. E o cara começou a me perguntar várias coisas, e a gente trocou ideia assim, né? Mais uma vez, meu inglês não é o melhor. E no final da conversa, cara, eu deslumbrado, assim, com poder conversar com o cara, né? E eu agradeci ele, falei, cara, pra mim é uma honra poder tomar uma cerveja, conversar com o preparador físico do maior nadador do planeta. Da história olímpica. O maior atleta olímpico da história. Aí o cara deu risada e falou pra mim assim, ele deu uma risadinha assim, cara, ele era meio brucutuzão, assim, cara. Eu já sou meio ogro, assim. Mas o cara, eu acho que era umas 2 vezes ou mais, assim, uma carona quadrada, ele deu risada, assim. Ele falou assim, a honra é minha por poder tomar uma cerveja com o preparador físico do nadador mais rápido do mundo. E aí eu falei, é verdade, cara. É verdade. Né? E ali caiu a ficha pra mim, porque era um cara que, porra, eu tava ali aprendendo, e aí eu comecei a ver, eu falei, pô, o cara me fez várias perguntas pra saber mesmo o que eu fazia, né? E ali pra mim foi um negócio importante. Então, a simplicidade desses caras. Porque o cara poderia falar pra mim assim, cara, sou preparador físico do maior atleta olímpico de todos os tempos, o que eu quero com esse brasileiro aí, velho? Sacou? O que eu quero com esse cara? Então, essa é a primeira coisa. Bate-papo franco. Bate-papo franco. Não tem milindre, não tem... Vem aqui, ó, assiste meu treino, isso aqui é isso aqui é aquilo. Eu bato muito nisso, velho. Eu tenho uma raiva, velho, dos caras que começa... Porque, cara, hoje nós estamos na era, brother. A gente bebe, muita coisa a gente bebe da mesma fonte. Uhum. A gente tá na era da abundância, velho. A gente tá na era da abundância. Então, cara, eu fico puto com os caras, quando você vai perguntar alguma coisa, que os caras ficam ensabonetando, fugindo, porque não quer falar, porque às vezes ele acha que o que ele sabe é mais precioso do que... É isso, cara. Cara, para, velho, não tem necessidade disso, brother. Uma coisa que eu aprendi, Vitão, é que todas as vezes que eu falo exatamente o que eu faço, todas as vezes que eu falei assim, essa ideia é genial, isso aqui, velho, é o que faz a diferença no meu treino. E eu apresentava pra alguém, o cara rebatia uma coisa que melhorava a minha ideia. Eu falei, mano, não tinha pensado nisso? Velho.
Entendeu? Cara, você que tá chegando agora, se liga nisso, brother. Se liga. Não fica. Porque você, às vezes, treinou um carinha lá que deu uma. Não vou contar pra ninguém o que eu faço. Não, cara. Fala. Bota pra fora, bota pra fora. Aí você sufoca a ideia. Cara, é igual passarinho, né? Você vai apertar, você vai sufocar a ideia. Então, aí eu tenho uma história que, cara, eu tive um cara que foi meu estagiário. Aí o cara se dedicou, cresceu, não sei o quê. E aí a gente se enfrentou num torneio uma vez. Pô, eu fui lá cumprimentar o cara na sala de musculação que ele tava dando treino. Ele pediu pro técnico pedir pra eu sair, que eu não podia ver o treino dele. Sacou? O cara tinha sido meu estagiário, velho. Eu falei assim, pô, o cara deve ter crescido em um ano, anos-luz na minha frente, que eu não posso ver o que o cara tá fazendo no treino dele. Aí eu dei risada e saí. Falei, beleza, cara, faz aí. Desculpa aí invadir. Entendeu? Então, cara, eu acho que você compartilha. Eu tenho uma frase que é quem divide multiplica. Opa. Cara, e a nossa relação, a gente começou assim, né, cara? A gente não se conhecia direito, a gente já tinha feito, a gente se cruzou em alguns cursos, não sei o quê. Cara, viu que você fez isso aí no Instagram, por que é isso? Por que é aquilo? Vitão, cara, aquele negócio que você postou, o que é? E, cara, e sempre teve uma parada franca do tipo, mano, é isso, isso é isso, isso é isso, não, isso eu não acho, isso não sei o quê. E assim vai. E assim vai. Então, te convido também, você que vê alguma postagem minha, alguma coisa, eu falando alguma coisa, tem dúvida? Cara, me manda mensagem, tem uma sugestão que você acha, assim, putz, isso aí você tá fazendo errado, eu tenho um jeito melhor para fazer, me manda sugestão, a gente discute, a gente conversa, porque é isso que vai fazer a roda girar, cara. É isso que vai fazer as coisas acontecerem. Porque às vezes até você fala, o cara tá fazendo isso aqui errado. Aí você vai lá e pergunta, cara, eu acho que você tá fazendo errado. Mas a resposta... Aí vem a resposta, o cara fala, faz sentido, velho. Puta, mano, aprendi. Exato. Aprendi, velho. Porque, sabe, Vitão, as pessoas... Pra mim foi uma coisa genial que o Boyle falou uma vez, que ele falou assim, você não tem a resposta, você tem uma resposta. Puta, animal. Cara, você não tem... Vou anotar essa aqui, meu irmão. Sabe... Você não tem... Pode continuar. Existem várias maneiras de fazer a mesma coisa, cara. E outra, tudo funciona da primeira vez, mas nada funciona pra sempre. Caraca, essa daqui tem que estar anotada, meu irmão. Tinha que ser o Boyle, né, velho? Ele é sinistro, cara. Tinha que ser o Boyle. É um dos caras que eu admiro muito no treinamento. É ele. Cara, e aí você começou a fazer como você falou, uma época que você começou a fazer uma penca de certificações, né? E... Cara, o que você... Eu vi lá que, por exemplo, certificação sua, internacional, já em 2010, sendo que você se formou em 2007, 2-3 anos depois, buscando já essas certificações internacionais, consequentemente uma visão diferente das coisas e tal. Cara, o que você viu nessas certificações? O que você viu? Não, quando a gente fala certificação, é muito assim, porque na verdade a gente nunca vai atrás de uma certificação. A gente vai, na verdade, atrás de ouvir o que aquele cara tem a dizer, qual o ponto de vista dele sobre aquele determinado assunto. Pelo menos é assim que eu comecei a encarar os cursos. Cara, o que você viu desde lá de trás, desde 11 anos atrás, que você pega, por exemplo, a gente fez Exos 2011, primeira, 11, 12. Foi... Me lembro quando eu fiz. Acho que foi 11. Acho que foi 11. Então, mas aí... 11 para 12. Então. Por exemplo, mas lá atrás não era o que é hoje. Não. Bem longe. É que assim, cara, eu por querer trabalhar com esporte, desde cedo, eu sempre fui buscar as coisas. E como eu disse, eu sempre fui um cara muito curioso. Então, eu ouvia sobre treinamento, eu ficava em cima dos meus treinadores, eu ficava em cima das pessoas que eram os meus preparadores físicos e não sei o quê. E os caras me falavam algumas coisas e eu falava assim, mas por que é isso? Por que é aquilo? Por que aqui é isso e aqui é aquilo? Por que ele dá respostas diferentes para a mesma coisa? E eu sei que eu sou chato, entendeu? Eu sempre fui um cara que questiona. As pessoas, elas não gostam de pessoas questionadoras.
né? Fala assim, senta aí, não me enche o saco. Então, eu enchi o saco de todo mundo, ninguém tinha as respostas, ou pelo menos eu não passava confiança para minhas respostas, e aí eu comecei a ir na fonte. Então isso aqui que esse cara fala, ele tirou daqui. Isso aqui que ele foi daqui. E aí eu comecei a buscar. Comecei a conhecer quem realmente falava. Então eu ouvi a frase do Boyle, eu ouvi a frase do Gray Cook, como se fosse outra pessoa que tinha falado, num contexto totalmente diferente. E aquilo não fazia sentido para mim. Então eu comecei a buscar. Com as viagens de seleção, isso começou a ficar mais fácil para mim. Porque os gringos me recebiam bem, eu ia me comunicar. Então, cara, eu tô trabalhando com o Luigi da Elite. O Luigi falava pra mim, cara, você não fala, desculpa, porra nenhuma de inglês e os gringos gostam de você, cara. Como é que você se comunica com os caras? E eu fazia os caras rir, eu fazia não sei o que, e meu inglês não é nada. Eu não morro, eu não passo fome. Hoje eu consigo ouvir certificações sem a tradução, mas, cara, eu não sou fluente. Eu não falo igual outros treinadores que são muito... Só que eu também nunca me vitimizei e falei assim, o meu inglês não é tão bom. Eu me jogava, eu falava errado, eu falava besteira. E os caras, é a parada da conexão que a gente falou. Então... Hoje eu faço um mestrado em espanhol sem ter o espanhol fluente. Cara, vai indo. Todo o material espanhol. Olha, vambora, velho. Mas aí você... Com certeza hoje eu tô muito melhor que o começo do ano. Que a língua era meio... Agora, meu irmão, tá fluindo. E aí os críticas construtivas vão falar... mas você não está entendendo 100% da matéria. E você que não está fazendo, está entendendo zero da matéria, porque você não está fazendo, cara. Eu tô entendendo 70, você tá entendendo zero e não está fazendo nada. Isso, então são essas as... E aí eu fui beber da fonte. Cara, eu comprei livro, traduzia, riscava. Então, hoje eu tenho livro que eu tinha em inglês há 15 anos atrás e hoje eu comprei o português para ver o que passou desapercebido. O que eu não... E eu acho erro de tradução. Eu falo, não, peraí, cara. Será que eu errei? Será que não? E aí eu vou ver, a minha tradução estava melhor do que tá agora. Porque muitas vezes as pessoas que fazem a tradução não manjam de treinamento. Tá? Eu fui uma vez no curso. Vai no literal. Eu fui uma vez no curso que o palestrante falou do Gray Cook e o cara que estava traduzindo falou assim, o Gray cozinheiro. Sacou? Aí você fala assim, mano, você tá tirando. Aí eu tirei o fone e falei assim, vou ouvir o que o cara tá falando, eu sou mais eu. E pronto. O Gray cozinheiro. Eu fiquei um tempão rindo. É o sobrenome do cara. Cara. Então, cara, são essas coisas. E aí eu já estava treinando na seleção de vôlei, né? Era assistente, treinava os caras do judô, treinava. E aí os meus atletas me traziam livro. Que da hora. Os técnicos me traziam, porque os caras sabiam que eu lia. Os caras sabiam que... Porque os caras falavam assim, eu vou investir nesse cara, porque esse cara lê e investe no meu... no meu time, em mim. Sabe? É diretamente proporcional. E, cara, e aí fui indo. Aí eu fui fazendo conexões importantes. Aí eu fui convidado para trabalhar numa empresa de treinamento, que é uma empresa muito grande, só que foi o ano que eu tava... Foi em 2011. E aí eu fiquei amigo do diretor técnico dessa empresa, a gente trocou algumas ideias, ele veio pro Brasil dar um curso na época, e a gente saiu para jantar, para trocar uma ideia, e ele foi na seleção ver o meu treino. E aí eu falei, cara, eu quero fazer a certificação de vocês. Ele falou assim, não faz. O valor do dólar pro real é muito caro e tudo que você faz aqui é o que a gente fala. Você não precisa fazer. De alguma maneira você já faz muito parecido. Se você tiver alguma dúvida, se quiser perguntar alguma coisa, você faz. E aí a gente foi trocando ideia. Aí ele me mandava vídeo, a gente trocava ideia aí foi... Aí eu fui convidado eu fui o primeiro brasileiro a ser convidado para essa empresa. Só que estava em 2011, eu falei, se eu for, eu vou trabalhar com atletas olímpicos que vão trazer medalha. Só que isso não vai ficar no meu currículo, a medalha, o que era e não pela medalha, mas porque aquilo era o sonho da minha vida. Lógico, porra. Entendeu? Aquilo, eu tinha vindo de uma Olimpíada de 2008 que eu era assistente,
né, que foi com a seleção feminina de vôlei, que foi a minha primeira. Aí em 2012 eu estava como preparador físico das seleções de natação e assistente do vôlei, então eu falo que eu fui para uma Olimpíada com 2 seleções, né, o meu trabalho foi, pelo menos, porque... E isso é uma coisa que também, cara, que os críticos, eles falam assim, mas em tal lugar você não era o preparador físico, você era assistente, né? E eu falo assim, cara, eu como assistente eu me dou demais, velho. Então eu me sinto parte daquilo. Então se você, quando é assistente, não se doa e você não se sente parte, não vem falar do meu trampo. Porque você não tava na minha pele, velho. Você não sabe do que eu abdiquei, você não sabe quantas noites eu deixei de dormir, o que eu tive que estudar, o que foi jogado na minha mão de responsa. Porque você já teve estagiário, eu já tive estagiário, que eu jogo uma baita responsa na mão dos caras, entendeu? E também não é justo eu falar, não, você é estagiário, você é assistente, você... Nada. Do mesmo jeito que também tem os assistentes que, cara, que não fizeram nada, querem só pôr a camisetinha, tirar selfie e postar no Instagram, entendeu? Eu lembrei da história que eu ia falar pra você, que quando eu peguei as seleções de hipismo, eu tava com muita seleção. E eu trabalhava numa academia, eu peguei o coordenador da manhã, o coordenador da tarde e o coordenador da noite e falei assim, vocês vão ser meus assistentes nas seleções de hipismo. Você vai assumir essa seleção, você vai assumir essa seleção e você vai assumir essa seleção. Vocês vão ser os preparadores físicos e eu vou fazer remotamente. Aí o cara da noite falou assim, mas eu vou ganhar quanto? Eu falei, você nada, você tá fora, você vai ficar com essa seleção, você... Porque tem os caras que eles já querem saber quanto vai ganhar. O cara não quer pagar o preço de... Primeiro você mostra o serviço e depois você quer saber quanto... Né? Eu tô vindo aqui vivenciando uma experiência com você, cara, compartilhando meu trabalho com pessoas que não me conheciam, vão passar a me conhecer agora. É uma troca. Se você me ligar e falar assim, Roca, vem aqui no podcast. Eu vou, Vitão, mas você vai me pagar quanto? Você vai falar assim, irmão, calma, você nunca fez podcast nenhum na vida, ninguém te conhece aí, eu sou o rei do marketing do Instagram. Abraça! Vem aqui aprender comigo, cara. E é o que eu tô fazendo, eu vim aqui aprender com você. Puta estrutura legal, eu já olhei e falei, puta, cara, posso fazer isso aqui, essa ideia que eu queria fazer aqui, conecta com isso, né? Conecta com aquilo e assim vai indo, cara. Então... Legal. Cara... Você aprendeu, agora você tem que ensinar, meu irmão. Você já comentou aí do café com Roca? Café com performance. Café com performance. Fala um pouco mais, tem só café com performance, tem mais cursos. O que tu tem aí? O que o Roca tá tirando do bolso aí que não sai nada há anos, meu Deus do céu? Cara, eu sou um cara que eu tenho alguns bloqueios e o perfeccionismo é um deles. Porque eu acho que quando você trabalha com educação... É uma coisa muito séria, sacou? Então, eu tenho que estar 100% comprometido a montar um conteúdo para passar para as pessoas. Porque você tem uma responsabilidade. A partir do momento que eu divido um conteúdo meu, eu faço dessa forma, e as pessoas vão aplicar com os alunos dela, uma grande responsabilidade. É uma grande responsabilidade. Então... eu quero passar as coisas nos mínimos detalhes. Então, eu tenho palestra minha, cara, e eu já comentei isso com você, por isso que você está me zoando, que ela tá pronta há 10 anos, cara. 10 anos, mano, 10 anos. E eu falo assim, cara, não, mas eu vou fazer, eu não vou, sabe? Por quê? Porque eu sou tão intenso nas coisas que eu faço e que... quando eu estou num time, eu respiro o time. Quando eu estou numa seleção, eu respiro a seleção. Então, cara, meu pai já ficou 8 meses sem me ver. Meu pai, quando eu fui pro Peru, eu não voltei, eu voltei depois de um ano. Meu pai ficou mais de um ano sem me ver, e aí eu voltei para passar, o Natal para mim é sagrado, eu voltei para passar o Natal, eu cheguei aqui dia 24 de dezembro, 1h e fui embora no dia 25 de dezembro, 6 da tarde. Eu peguei 8 horas de voo do Peru pra cá, pra passar... Nem 12 horas. Nem 12 horas e voltei. Então, por quê? Porque, cara, no outro dia tinha treino e eu não podia chegar em cima do horário do treino, eu tinha que estar bem,
sabe? Então eu tenho essa... e que não é bom, cara, é um defeito que eu tenho. Porque eu tenho capacidade de fazer coisas de qualidade, que ajudaria muita gente, e eu fico preso a esses bloqueios. E com essa mudança, e aí uma outra coisa antes que eu vou falar eu nunca tinha data, porque o calendário no esporte, cara, é uma bagunça. Sempre muda, por mais que tenha um calendário de jogo, cara, tem treinador que é doido, eu amo todos os treinadores que eu trabalhei, mas tem uns que são doidos. Era pra ter treino sábado, não tem, aí virou domingo, aí não sei o quê. Então, já aconteceu de eu confirmar presença no lugar tal, de palestra, e aí o cara dá treino. Até eu ter uma maturidade de acertar os cursos antes e chegar pro treinador e falar assim, tal data eu não tô, porque eu tenho uma palestra agendada, ou falar isso na contratação, falar, tudo bem, mas esse próximo ano tem esse curso internacional que eu quero fazer, essa viagem que eu vou fazer, se quer me contratar é assim. E acabou. Porque a maioria dos clubes, a maioria das seleções, a maioria das academias, elas querem um profissional de qualidade, mas não te liberam para você fazer curso. E aí fica difícil. E aí fica difícil. Então, tem uma coisa que, cara, eu não abro mão mais do meu investimento pessoal e da minha... do meu desfrute. Cara, eu não trabalho mais não vou falar que eu não trabalho mais de final de semana, porque você abre algumas exceções. Mas, cara, algo abusivo, igual eu já fiz, de loucura, cara, eu já fiz loucura por causa de trampo. Cara, eu não faço mais. Não faço, virou estrela. Não virou estrela. Porque é um exercício que eu faço. Caro também. E é um exercício que eu faço sempre, apertar o botão do ontem. O que eu fazia que me trouxe até aqui, que eu não posso deixar de fazer? Né? E tem coisas que você não pode deixar de fazer. Mas tem muita coisa que você sabe que foi tiro no pé. Cara, eu já pesei 118 quilos, porque uma vez um cara no treino falou pra mim que eu passava muito tempo treinando e eu devia estudar pra ser o melhor treinador. E aquilo ficou na minha cabeça há anos. E até eu entender que eu treinar faz parte do meu estudo, que eu preciso testar em mim pra passar pros caras, cara, isso virou uma bola de neve. Então, uma coisa que eu vejo hoje se eu não estiver bem, eu não posso deixar os meus atletas bem, porque é reflexo. Então, cara, você vai ver hoje no meu Instagram lá, eu me reconectei com várias coisas da minha infância. Eu voltei a mexer com cavalo, comprei um cavalo pra mim de aniversário agora, tô indo todo final de semana. Agora eu tô desequilibrado, eu tô todo final de semana indo pra lá e vai ficar assim até um período. Porque eu tô recuperando o tempo perdido. Vai chegar uma hora que eu vou falar, opa, vou ter que vir uma vez por mês, de 15 em 15 dias. Eu organizei a minha vida agora, eu volto de lá segunda de manhã, dou aula segunda à tarde, terça e quarta, na quarta noite eu já volto pra lá, eu tô passando mais tempo lá do que aqui. Entendi. Então, cara, porque isso é agora importante pra mim. para de me enrolar e fala dos cursos. Cara, Quero datas! Cara, você quer me impressionar? Eu quero datas, meu irmão. Vamos. Café com performance e que mais? Então vamos lá. Ó, tem o café com performance, tá quase pronto. Tem a filosofia roca, que o e-book tá pronto. Tem o Power Box, que tá pronto. Tá? Então você vai me ajudar a fazer as artes dele pra gente vender. Vambora. Opa. Então tá bom. Pronto. Porque eu tenho dificuldade. Eu não, cara, eu não sei vender igual você, cara. Eu não sei, tô aprendendo, eu tô aprendendo. Se tiver alguém aí ali em cima. lá em cima, ó, tá vendo? Você nem olha pra câmera. Se tiver alguém aí que trabalha com marketing digital, que quer lançar um preparador físico, medalhista olímpico, que gostou aí do que eu falei, que se conectou, que acha que a gente vai fazer um bom trabalho junto, pode chamar aí que a gente vai fazer os lançamentos. Eu tô conversando com um cara muito bom, mas o cara é bom e não tem muito tempo, mas é um cara que se ele vê aí, ele já sabe quem que é. Mas a gente aceita propostas aí, vamos conversar. E agora eu vou te explorar. Você abriu aí o precedente. Vitão, me ajuda nisso aqui. Então tem esses três. O café com performance é algo mais... E vou até abrir para vocês. Eu fico muito preso a isso. Cara, no slide, no não sei o que, no jeito... Igual você fala, eu tenho vários amigos meus que falam assim, Roca,
a gente só quer te perguntar, a gente quer ter a oportunidade. Então foi daí que surgiu o Café com Performance. Então, o Café com Performance, ele tá pronto, como é que funciona? Vamos lançar agora, você quer data? É agora? É agora. Pronto. Então, tá bom. Aê, Café com Performance funciona 10 anos depois vai sair o primeiro oficial. Como é que funciona o Café com Performance? Eu vendo pacote de conversa. São 7 aulas, são 7 bate-papos, são 5 bate-papos ou 3 bate-papos, tá? E como é que funciona? Se o cara comprou as 7 aulas, ele tem 7 dias para conversar comigo, que podem ser um seguido do outro, podem ser 7 horas seguidas, pode ser para o cara perguntar o que ele quiser, é sob medida para o cara, tá? Eu aconselho que seja espaçado. Por quê? Porque ele vai me fazer perguntas, eu vou devolver perguntas para ele e vou fazer ele aplicar na prática o que a gente conversou. E aí ele vai aplicar e vai surgir dúvida. Quando surgir dúvida, ele vem pra mim, Roca, fiz isso. Que foi, cara, o que o Zé Elias fez comigo lá atrás. O Zé chegava, a gente viajava pra seleção, ele abria a minha mala e falava assim, que livro você trouxe? Aí ele me indicava os livros, e aí ele falava pra mim assim, você começou a ler o livro? Ah, comecei, Zé. Em que capítulo você tá? Ah, eu tô no 5. Então o que fala no capítulo 3? Era assim, era só soco no estômago. Ah, então não sei o quê. E eu acho que ele era sem vergonha, porque o Zé, ele tem um QI absurdo. Mas tem umas coisas que eu desconfio. Eu acho que ele falava assim, esse moleque, eu pedi pra ele ler o livro faz um mês, ele deve estar no capítulo 5. Pra garantir, eu vou decorar uma página do capítulo 4. E ele falava assim, então o que tem no capítulo 4? Aí eu falava tal coisa, daí ele falava assim, no capítulo 4, página 32, tá escrito isso. E eu falava assim, mano, caraca, esse cara, e com certeza ele só decorou aquela frase, e ele me enganava. E eu faço isso com os meus dois. Eu também faço, cara. Eu faço isso com os caras. Eu faço que isso. Animal. E aí, pô, e tudo isso, cara, faz parte do... Então, Café com Performance. Café com Performance, pode mandar uma mensagem no direct aí, tá? Quem que me seguir no Instagram, Rafael Rocamora, e lá no link da bio tem o link para entrar no Telegram, tá? Quem tiver no Telegram vai ter daqui uns dias, o Vitão vai me ajudar na arte, a gente já vai lançar lá no grupo do Telegram com desconto, tá? E você vai fazer de graça, vou te dar um pacote para você me dar o seu feedback. Fechou. Seu feedback é importante. Fechou. Combinado. A gente vai ter essa troca. Fechou. Mais alguma coisa que eu não respondi? Cursos. Beleza, matou. Para você também, tem aqui para você também uma coisa legal. Meu livro, Improváveis, juntamente com 22 pessoas que eu escrevi esse livro aqui. Os Improváveis, onde nós contamos histórias que nós vivemos nessa pandemia, histórias de superação, pessoas de verdade que colocaram no papel coisas que elas fizeram, que fizeram elas mudarem de vida, que fizeram elas dar um up na vida delas, na trajetória delas. E eu tenho certeza que uma dessas histórias ela pode te ajudar, ela pode te conectar. E o que eu faço com toda a venda desse livro aqui dos Improváveis? Eu reverto tudo para a educação. Então, se você por um acaso comprar o livro Improváveis no meu link lá, você vai ver lá na minha bio, tem uma Tractolink lá, você clica lá, vai estar lá, Improváveis, livros Improváveis. Todo o valor arrecadado na venda do livro eu reverto para a educação. De que forma? Nessa pandemia, muitos profissionais da nossa área passam por momentos de dificuldade. E muitos não conseguiram se reinventar, muitos não conseguiram fazer curso. Eu lembro que quando eu era estudante, eu não tinha grana para fazer curso. Eu não tinha grana. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou devolvendo para a área tudo de gratificação que eu tive, tudo que a profissão me proporcionou. E toda quinta-feira à noite, toda quinta-feira às 9h30, eu dou uma aula gratuita no Zoom. Basta você entrar no grupo, que vai estar na descrição aqui depois. Só que para essa aula acontecer, tem uma infraestrutura. Eu tenho que ter alguém para montar a arte, eu tenho que ter alguém para montar o material didático, eu tenho que ter compra de material para ter recurso, um áudio de qualidade. Então, todo o dinheiro arrecadado do livro, ele vai para a educação, ele vai para a formação de novos profissionais. E esse aqui, Roca, presente para você, meu querido, como dedicatória. Galera, no próximo bloco, Roca por Roca.
De frente Com Gabi. Gabi. Segura aí, terceiro bloco. Gabi tá diferente. Bloco final. Vamos pro nosso último bloco. De frente com o Vitão. Roca, agora. Ainda bem que é de frente. De frente. Tá? Ó. Bate pronto, meu irmão. Tá. Perguntei direto e assim vai indo, beleza? Roca, o que é mais importante pra mim? Deus. Deus. Por quê? Cara, se você não estiver conectado com a fonte, se você não estiver conectado com o seu propósito aqui, se você não entender que você é imagem e semelhança dele, você não vai ser pleno, você não vai viver a vida que você deveria viver, que você tem que viver, que foi a vida que ele desejou pra você, e você não vai impactar na vida das pessoas. Top. Não aceito. Falta de educação. Falta de educação. Você já se arrependeu de alguma coisa? Várias. Quer falar alguma coisa? Prefere ficar... É que assim, cara, vou explanar. A gente comete muitos erros na vida, né? Mas todos os erros que a gente comete é um aprendizado. A gente tinha que cometer para aprender. Então, quando eu falo que eu me arrependo de alguma coisa, não é que se eu tivesse mais maturidade, se eu tivesse mais, eu não faria. Porém, eu não teria maturidade se eu não tivesse cometido. E todas as coisas todas as ações que a gente tem vão moldando quem a gente é. Então eu sou grato por todos os erros que eu cometi, todas as... mas eu pensando bem nessa resposta, eu não me arrependo mas eu sei que eu cometi vários erros. Show. Realização. Acho que é medalha olímpica, né, cara? Medalha olímpica, e a hora que eu tiver um filho, acho que vai ser essa. Acho não, tenho certeza que vai ser essa. Show. O que você gostaria de viver de novo? Tanta coisa, cara. Escolhe uma aí. Cara, eu acho que o dia que eu conheci o Zé Elias foi um momento especial pra mim. O Zé é um cara que eu amo, de paixão, um cara muito importante pra minha vida, não só profissional, mas pra minha vida mesmo. É um cara que me ensinou muito. É um cara que tem um carinho pela minha família. Quando a gente fala de família, né, eu não vou nem entrar em mérito de pai, mãe, irmã, que são as coisas mais importantes pra minha vida também, né, depois de Deus, igual a gente falou ali, porque também foi Deus que colocou eles no meu caminho. Mas quando eu conheci o Zé, foi abriu um leque assim de possibilidade. Eu sou muito grato por ele, e era um dia que cara, foi sorte, né? Sorte é quando oportunidade com competência. Então eu sei que foi um dia especial, porque não era para eu estar ali naquele lugar. Legal. Fala mais. Eu trabalhava numa escola, né, no Magre, e o Zé tinha sido coordenador lá. E teve um dia que foi na semana do meu aniversário, e eu tinha destruído, eu tinha saído, eu tinha virado a noite, tinha dormido mal, e eu tava voltando da faculdade. Eu tinha um período de tempo assim, que eu almoçava, eu ou descansava, ou treinava, e eu tava morto esse dia, porque eu tinha saído com os meus amigos, tinha exagerado, tinha dormido pouco, e eu falei assim, cara, tô morto, cara, vou pra casa dormir. E aí uma voz veio na minha cabeça e falou assim, você já errou no final de semana, você vai começar a semana errado? E eu falei, verdade, cara, eu vou treinar, eu vou dar uma suada, vou limpar meu organismo, e depois eu chego em casa e descanso. Fazia faculdade ainda, estagiário. Tava treinando, a academia era uma academia de vidro, assim. Aí vi um senhorzinho ali fora, parei de treinar, abri a porta, deixava a porta fechada. Ah, você precisa de ajuda? Não sei o que. Não, tô esperando uma reunião, cheguei mais cedo, tal. Saí da academia, tranquei a porta e me despedi dele, fui tomar banho. Quando eu voltei ele não tava mais ali. Deu umas 3 horas, cara.
ele subiu e falou assim, vem cá, o que era aquilo que você estava fazendo? Eu falei, chama treinamento funcional, chegou no Brasil em tal ano, não sei o quê, tava fazendo isso pra aquilo. Ele falou assim, eu tenho um time de vôlei, como é que eu posso encaixar esse método, esse sistema no meu time? Eu falei, eu não entendo nada de vôlei, mas o pouco que eu entendo pra isso eu faria isso, pra isso eu faria aquilo, pra aquilo lá eu faria isso. Ele falou, e pra isso? E pra aquilo? Ele começou a me perguntar. Eu falei, pra isso eu faria isso, pra isso eu faria aquilo. Tá bom, obrigado. Tá, deu uns 3 meses, ele voltou. Fiz aquilo que você me falou e isso aqui deu certo, isso aqui eu achei isso aqui, fiz isso, fiz aquilo. Eu falei, pra isso. Já sabia quem era? Pra isso eu faria isso, pra isso eu faria aquilo, isso aqui eu não concordo, isso aqui eu faria diferente. Né? Se eu olhar hoje a resposta, eu queria dizer, cara, a sorte é que eu não sabia quem era, eu acho que eu ia travar. E foi indo, cara. Aí ele voltou depois de mais um tempo, a gente ficou um ano nesse namoro aí, cara. E aí foi no final, foi meu aniversário de 2015, não, de 2005, e aí ou 2006, eu não sei, eu só sei que, cara, eu encontrei ele um dia, ele falou assim, cara, deu certo o que a gente fez, eu tô indo pro Rio e quando eu voltar eu quero conversar com você. A viagem que ele tava indo pro Rio era o Pan-Americano do Rio, que a seleção foi prata. Então foi meu primeiro trabalho, assim, né, indireto. E aí o meu coordenador, que é o Abel, que, cara, é um cara que eu sou muito grato também, me ajudou muito, ele falou, cara, que papo de maluco é esse? Que história foi essa? E eu contei mais ou menos assim com ele, ele falou assim, você sabe quem é esse cara? Aí eu falei, não. Ele falou assim, Zé Elias, cara, preparador físico da seleção feminina de vôlei. E o Abel era zoeira pra caramba. Eu falei, tá bom, Abel, beleza, vai. Eu te juro, joga no Google aí. Deu jogar no Google e eu achar que ele tinha montado uma página fake pra me trollar. E eu, cara, falei, não é possível, cara, não é possível. E eu não consegui dormir esse dia. Eu falei, mano, será que eu falei alguma merda pra esse cara? E não sei o que lá. E aí, quando ele voltou, ele me convidou pra ser assistente dele na seleção. E aí foi meu primeiro trampo, né? E aí, só que antes de eu viajar, cara, é isso que eu tô falando. Só que antes de eu viajar a primeira vez com a seleção, ele filmava os treinos e me mostrava. Na época não tinha esses recursos, cara. Era uma filmagem meio zoada. E aí a gente montava os treinos. A gente montava o treino principal e aí a gente criava progressões e regressões, igual do Boyle, eu falo. Que foi uma das coisas que eu mais estudei assim no começo. Né? O livro do Boyle foi duas regressões. Exato. Então, tá bom, e se a atleta conseguir fazer isso, o que a gente faz? Então a gente regride, a gente progride, a gente faz assim. E aí as atletas começaram a ter um treino individualizado, porque uma conseguia fazer, a outra tinha que estar no menor, mas no outro exercício ela fazia melhor, então ela estava na... E aí foi quando eu comecei a entender que eu falei, cara, cada atleta pode ter um treino. Não preciso ter o mesmo treino para todo mundo. Eu também não preciso ter um treino diferente por ter diferente. Tem que fazer sentido para mim, que eu também, senão vira uma salada de fruta e eu vejo muita gente inventando, cara, o diferente pelo diferente. Outra vez me perguntaram, eu estava treinando um time, eu falei assim, mas todas as suas atletas agacham? Eu falei, todas agacham. Porque todas podem agachar e está dentro do trabalho. Se alguma não pudesse, ou se eu achasse que... então não tem problema todo mundo fazer o mesmo exercício. E vão ter atletas que vão ter exercícios específicos que só ele faz, porque faz bem para ele. Então, e aí, cara, foi assim. Era um dia que não era para eu estar lá, eu não ia treinar, eu fui treinar, encontrei o cara e que mudou minha vida. E outra, eu poderia ter falado assim, velho, quem que esse tiozinho aí perguntando pra mim né? Podia falar qualquer coisa, de qualquer jeito. De qualquer jeito, assim, tô ocupado aqui dando aula, tô cansado, então... Saco cheio mesmo, não vou falar nada. Então, muitas vezes a gente deixa as oportunidades passarem e assim, né, eu bato nessa questão de que eu venho, você me conhece há muito tempo, eu tenho cada vez mais estudado, né, sobre Jesus, sobre a Bíblia, estou lendo mais a Bíblia e a gente vê que Deus está nas pequenas coisas, né? E eu sei que muita gente fala assim, virou pregação, virou não sei o que, mas daqui a um tempo isso vai fazer sentido para você também,
Com Acho que certeza. todo mundo Como faz pra gente. passa por essa transição. E assim, eu também já tive isso. De eu olhar o profissional, cara, o que esse cara tá citando a Bíblia no post dele, cara? Nada a ver. Entendeu? O que tem a ver, né? A gente fala assim, o que tem a ver o treinamento com isso? Cara, a hora que você entende que tudo tem a ver com isso, é a virada de chave. Então, viver de novo. o encontro com O Deus encontro também. com... Que animal. Educação física é... Minha vida. O esporte pra mim é... Tudo. O que você tá lendo hoje, Roca? A Bíblia. Frase que você carrega e que você gostaria de compartilhar com as pessoas. Pode ser sua, pode ser dos outros, enfim. Cara, uma que eu falo muito é quem divide multiplica. Uma que o Zé Elias me falou que eu nunca vou esquecer é quem ganha dá sorriso, quem perde dá desculpa. E uma de um treinador alemão que eu fiz um curso, que ele falou assim, ganhar não é o mais importante, ganhar é tudo. A gente que trabalha com performance, o resultado final ele importa muito. É óbvio que tem que ser pautado na ética, nos valores, você tem que ser um bom perdedor, é óbvio, mas cara, você tem que fazer de tudo que está dentro das regras, tudo que está ao seu alcance para ganhar. Você tem que se doar 100%, 200%, né? A gente sabe que não dá para se doar mais do que você tem, mas o coração de leão ali, ele tem que falar mais, não dá para você se entregar em nada na sua vida. Posso colocar um asterisco nessa última Lógico. frase? Ganhar é tudo. Ganhar, como é que você falou? Ganhar Não é o mais importante. ganhar não é o mais importante. Mas ganhar não é tudo, mas querer ganhar é tudo. Justo. Senhores, Rafael Rocamora aqui no H9 Podcast. Um abraço. Até mais. Então. Roca, obrigado, man. Três- Obrigado.